Histórias e Conquistas de hoje, numa edição maravilhosa. Eu estou aqui na Portonave para conversar com o palestrante Maurício Lousada. Ele tem uma história de superação incrível. Ficou preso no interior de uma caverna durante 44 horas. Não perca! Maurício, muito obrigada pela sua disponibilidade. Gente, eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício num curso que eu fiz em São Paulo e assisti a palestra dele. Eu perguntei, Maurício, quando é que você vai estar em Santa Catarina que eu quero te entrevistar? É uma história de superação, um pouco dramática, assustadora, mas com grandes mudanças e aprendizados. É isso, Maurício. É isso, Larissa. E foi uma história bastante dramática que me impulsionou na direção do que eu consegui construir. Se hoje eu estou aqui sentado conversando com você, isso tem muito a ver com tudo que eu vivi dentro daquela caverna. Então, o Maurício ficou preso no interior de uma caverna. Antes você era professor do Senac. Exato. Já trabalhava com cursos, treinamentos? Sim, mas numa área completamente diferente. Eu dava aula de informática, depois fui professor na área de locução de rádio, mas nada a ver com a área específica de palestras, nem de cavernas. Tá, e aí eu sei que eram 5 pessoas, 5 professores. Isso. Na verdade, era eu e mais 3 amigos, já explorávamos cavernas há 6 anos. Nós começamos a explorar cavernas em 1992. Como é que tu teve essa ideia? É porque um dos nossos amigos, ele estudava geologia na USP, né? O Carlos estudava geologia na USP, e aí ele fazia visita a cavernas. E um dia ele nos levou e é apaixonante, né? Se você já esteve dentro de uma caverna, você sabe que é um ambiente incrível. E nós fazíamos isso como hobby. E nesse dia especificamente, em 1998, nós resolvemos ir para uma área desconhecida dessa caverna, que fica no município de Iporanga, no subestado de São Paulo. Numa área desconhecida, nós não tínhamos autorização e pela primeira vez estava indo uma moça amiga nossa que nunca tinha entrado numa caverna, a Adriana. E então éramos 5 pessoas, 4 homens e uma mulher. Então o objetivo daquela tarde era justamente explorar a caverna. Explorar a caverna. Nós iríamos numa área desconhecida, nós pedimos autorização, a autorização foi negada e nós resolvemos entrar sem que ninguém soubesse. E vocês não tinham mapa nem nada? Nada. E eu achei interessante que vocês iam entrando na caverna e iam deixando marquinhas com o que Exato. Na verdade, uma das estratégias para retornar, porque assim, nós fomos primeiro numa área que era uma área conhecida e descobrimos uma passagem para uma área que nunca ninguém tinha ido. E quando nós entramos nessa área, nós vimos que aquilo era um labirinto, era bem complexo sair de lá. Então, um dos nossos amigos teve a ideia de fazer marcas com pequenas fitas adesivas, marcando o caminho mesmo. Assim, na hora que voltássemos, encontraríamos aquelas marcas. Uma ilusão, porque num ambiente cavernícola, tudo escuro, você acaba perdendo o senso de orientação e achar essas marquinhas era praticamente impossível. E aí, quando nós nos demos conta, a ideia era ficar naquela caverna por 4 horas, já tinha se passado 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas e nós andávamos e voltávamos para o mesmo lugar. Eu sei que tem um momento da palestra em que vocês retornaram e você fala que e você conta que vocês se depararam com 5 entradas, 5 túneis. Exato. E ali vocês viram que estavam perdidos. Exato, porque nós esperávamos que uma daquelas 5 passagens tivesse uma marquinha e nenhuma delas tinha. E aí nós chegamos à conclusão que realmente nós estávamos perdidos e que sair de lá não seria tão fácil. Não adiantava fazer o que o procedimento manda, que é quando você se perde, você para e espera, porque esse procedimento só vale se você avisou alguém lá fora que você está dentro da caverna, né? Como ninguém sabia, não adiantava parar, não adiantava esperar, e aí tinha que ser por tentativa e erro mesmo. E vocês já tinham entrado 3 horas dentro da caverna? Na verdade, quando nós nos demos conta de que nós estávamos perdidos, já fazia mais de 5 horas que nós estávamos dentro da caverna, porque nós levamos umas 3 horas e 20, foi exatamente 3 horas e 20 minutos para ir, e depois começamos a voltar. E aí, quando deu 5 horas, nós falamos, agora nós não achamos mais o caminho de volta. E nós andávamos e toda hora voltávamos para o mesmo ponto, para o mesmo lugar. Qual que é a faixa etária? Você tinha 24? Eu tinha 24 anos, o mais velho, que é o Carlos, que era o mais experiente, já tinha 28, e os demais tudo mais ou menos 23, 22. A moça que era mais nova, ela tinha 20 anos. Aí eu sei que vocês tiveram a ideia de escolher um líder. Isso. É para o pessoal entender a importância até do líder, verdade. né? Não foi aquela coisa assim, todo mundo mãos para cima, agora aponta.
No primeiro momento, nós começamos a ter muito conflito, porque imagine 5 pessoas perdidas numa caverna, cada um tem uma ideia diferente. Um queria ir pelo caminho mais largo, outro pelo mais íngreme, e aí ninguém cedia a ideia do ninguém, nós chegamos à conclusão que seria importante ter um líder. E embora o geólogo fosse o mais experiente, ele não tinha um bom relacionamento com as pessoas. E um líder, ele precisa ter um bom relacionamento com as pessoas. Um líder não basta que ele tenha conhecimento. E aí nós fizemos uma votação e eu tive o privilégio de ser escolhido líder de uma equipe perdida. É ou não é o privilégio, Larissa? Com certeza. Eu não sei. Não Mas não fácil, é qualquer um que assume esse cargo. Não é. Maurício, aí você tinha que tomar a decisão do que fazer. Exatamente. E você decidiu dormir, é isso? Exatamente. Essa foi a primeira decisão, porque uma equipe cansada não toma boas decisões. Eu já estava naquela caverna há 13 horas. Para você ter uma ideia, nós entramos às 10 horas da manhã, então já eram 11 horas da noite. E eu disse assim, nós precisamos descansar porque a gente tem que tomar boas decisões. E aí foi isso que nós fizemos. Eu peguei o meu capacete, fiz do meu capacete um travesseiro e eu dormi. Eu não sei se eles dormiram, mas eu dormi e acordei. Já depois, já estávamos a 23 horas e meia na caverna quando eu acordei, praticamente 24 horas. E aí nós tínhamos que tomar a decisão de realmente sair dali, porque recursos escassos de comida, nós tínhamos um queijo, uma goiabada. Nem comida vocês pensaram em levar? Não, porque era só para 4 horas, então aquele queijo, aquela goiabada era mais do que suficiente para passar esse tempo, né? 5 cantis de água e uma coisa mais crítica ainda que a comida, que era a questão da iluminação. Por quê? Porque as nossas lanternas estavam com as pilhas sendo esgotadas e a hora que acabasse a pilha e nós ficássemos no escuro seria realmente impossível sair de lá. Então a partir dali a situação foi muito mais controlada. Ao invés de andar com 5 lanternas ao mesmo tempo, nós andávamos com uma única lanterna iluminando o caminho dos 5 e mesmo assim acendendo e apagando lanternas para que ela não ficasse, acendendo e apagando aquela lanterna para que ela não ficasse o tempo todo ligada e nós pudéssemos poupar as pilhas. E como é que foi que vocês tomaram a decisão? Foi você que decidiu pelo caminho que você ia escolher? Sim. Vocês iriam... O mais experiente de todos, né, o Carlos, geólogo, ele tinha sugerido que nós escolhêssemos um caminho que fosse íngreme, que descesse. Por quê? Porque a caverna ela é uma montanha. Imagine uma montanha, na parte superior dessa montanha nós estávamos ali perdidos, então imagine que ali são várias galerias, só que na base da caverna tem um rio que atravessa por completo. Então a nossa ideia era chegar no rio. Se nós chegássemos no rio, era só seguir o fluxo da água e nós sairíamos na boca da caverna. Então o caminho íngreme, ele teria mais chance de nos levar ao rio. E a partir dessa ideia do geólogo, eu decidi, como líder, que nós tomaríamos esse caminho, o caminho mais íngreme. E aí você teve uma infelicidade. Tive uma infelicidade. Você quase caiu num abismo, Quase caí num abismo. De 30 metros. De 32 metros de profundidade, um abismo grande. Por quê? Porque nessa história de acender e apagar a lanterna, acender e apagar a lanterna, você vai ganhando confiança nos seus passos. Então você começa dando 3 passos, depois você vai para 5, para 8. E quando eu vi, eu estava na beira de um abismo muito profundo. E se eu tivesse dado mais um passo, eu não estaria aqui contando essa história para vocês. E na vida muitas vezes é assim. Se você não estiver atento, no próximo passo você pode cair num abismo. Mas atrás de mim estava um grande amigo meu, Júnior, que me segurou. E eu falo que uma verdadeira equipe é aquela onde, quando o líder está na beira do abismo, a equipe segura e não empurra. Maurício, nesse momento você já estava assim em pânico? Você já estava em pânico que vocês não iam conseguir sair da caverna? Eu estava completamente desesperado, essa que é a verdade. Você estava morrendo de fome também. Estava morrendo de fome, porque como só tinha o queijo a goiabada, quem cuidou foi a moça Adriana. E ela dizia o seguinte, nós vamos comer essa goiabada aqui muito fracionado. Então, para você ter uma ideia, ela cortou um pedaço tão fino, Larissa, que no escuro eu via ela através da goiabada. Parecia um carpaccio de goiabada. Por quê? Para usar aqueles recursos de forma racional. E então eu estava com fome, estava desesperado. Não podia ficar na sua mão essa... Não, você já acabaria esse recurso logo, nós não sairíamos com vida de lá. E como é que se comporta assim uma equipe em pânico? Como é que você liderou a questão de gestão de conflitos? Briga muito, o pessoal fica muito nervoso? Como é que foi assim, a sensação, a emoção dessas pessoas? Perfeito. Até a definição da liderança havia muitos conflitos. Depois disso, eu acho que nós chegamos a um consenso que ou nós nos uniríamos em busca dessa saída,
ou todo mundo ali morreria como indivíduo. Ou a gente se unia como equipe ou morreria como indivíduo. Então, a partir daquele momento, eles começaram a aceitar mais as decisões, todos nós começamos a pensar que ou nós iríamos juntos numa mesma direção ou morreríamos todos ali. Então, a partir dali foi mais tranquilo. Maurício, nós temos que dar um tempo para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com o palestrante Maurício Lousada, que tem uma história de superação dramática, mas com diversos aprendizados. Ficou preso no interior de uma caverna, 44 horas. Maurício, qual que foi o principal aprendizado que você teve? O principal aprendizado tem muito a ver com o tema da palestra. A palestra se chama Pra Valer. O meu principal aprendizado é que só quando a gente chega muito perto da morte é que a gente entende o valor da vida. Ali eu não tinha certeza, Larissa, que eu sairia com vida. Houve um determinado momento em que eu questionei se haveria realmente o dia seguinte. Mais do que questionei, eu tinha certeza que eu não sairia de lá com vida. E aí eu aprendi, naquele momento, em apenas um segundo, quando eu ganhei essa consciência de que a nossa vida é para valer. A gente fica muito esperando a felicidade acontecer amanhã. Eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, quando eu me casar, quando eu tiver dinheiro no banco, quando meu filho nascer. E a gente esquece que a vida está acontecendo agora. Na minha opinião, o recurso mais escasso no mundo moderno é o presente. Nós não vivemos o presente. Nós estamos o tempo todo preocupados com coisas que no futuro talvez não aconteçam ou arrependidos de coisas que nós fizemos no passado sem viver o presente. Naquela caverna, eu aprendi que a vida acontece agora, que ela é para valer, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que viver com o máximo de intensidade cada dia. Foi esse o principal aprendizado que eu tive ali. Qual que foi o momento mais difícil dentro da caverna? O momento mais difícil foi quando nós traçamos a estratégia de chegar ao rio. Nós chegamos ao rio, entramos naquela água. Então para mim era fácil, agora era só seguir o fluxo d'água e nós saímos na boca da caverna. Mas num determinado momento, aquele teto foi baixando, 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 encostou na água, formando um sifão, um trecho sifonado, onde a água encostava no teto. Não havia ar para respirar entre a água e o teto, e nós não poderíamos voltar para a área seca. Por quê? Porque com o corpo molhado e o macacão molhado, voltar para a área seca significaria morrer de hipotermia em muito pouco tempo. Hipotermia é a perda do calor corporal. E então nosso desafio era ter que mergulhar nesse túnel sem saber a sua extensão, sem poder acender a lanterna e sem saber o que nós encontraríamos do outro lado. Então ali foi um momento de decisão realmente, de dizer assim, ou a gente faz isso ou a gente morre. Dentro daquele túnel, submerso na água, eu tive esse momento mais difícil, a percepção de que o dia seguinte poderia não acontecer. E eu sei que você tomou a decisão de delegar a função. Exatamente, exato. É porque eu era o líder nomeado, mas de fato eu não era a pessoa mais preparada para enfrentar aquele túnel. E aí eu falo, né, muitas pessoas ocupam o cargo de liderança, mas não estão verdadeiramente preparadas para aquele cargo. Era o meu caso. E então, o geólogo mais experiente, ele percebeu isso e falou, eu gostaria de ir no seu lugar. E eu disse, como líder, eu te autorizo a ir no meu lugar, tem minha autorização, né? Porque eu não queria enfrentar aquilo. E ele foi o primeiro a atravessar e depois voltar contra a correnteza para dizer que era possível, no limite da respiração humana. E eu sei que vocês acharam até que ele tinha morrido, né? Achamos, porque o que acontece? A travessia, né, de ida foi uma travessia muito tensa para ele, porque ele não sabia o tamanho do túnel. Ele chegou do outro lado e depois ele precisou descansar, porque ele sabia que ia voltar todo aquele trajeto contra a correnteza. E ele ficou um tempão descansando lá. Agora você imagina, nós 4 deste lado, esperando um colega do outro, sem saber que ele estava lá descansando, nós imaginamos que ele havia morrido. E foi aí que eu falei, se ele morreu, eu também vou morrer. Eu só preciso escolher se vai ser de hipotermia ou por afogamento. E teve um momento daí que vocês foram pro túnel e tu quase morreu nesse momento, que a tua equipe te salvou. Exato, é porque ali, num determinado momento, eu comecei, é interessante, o ser humano, ele tende a acreditar no pior. Dentro daquele túnel eu comecei a imaginar como se fosse um reloginho medindo o pulmão, a quantidade de ar no meu pulmão. 100, 90, 80, 50%, 40, 30. Quando chegou lá perto do que eu imaginava ser uns 10%, eu comecei a entrar em desespero, porque olha o pensamento que veio na minha cabeça. Eu falei, e se tem uma bifurcação, foram todos para lá e só eu vim para cá? E aquilo me gerou um desespero, mais adrenalina, mais consumo de oxigênio, o meu corpo expirou todo o ar. E o instinto do corpo depois que expira E você imagina o que é você submerso na água, no escuro, sem saber quando você vai inspirar. E aí eu me entreguei mentalmente, eu pensei, é o último dia da minha vida,
e aí uma mão se entrelaçou na minha e começou a me puxar, uma outra mão me puxou pelo macacão, na época eu tinha cabelo, me puxaram pelo cabelo, e os meus amigos me puxaram de dentro daquele túnel. E eu falo que uma equipe que passa por isso unida se torna muito mais forte do outro lado. Então, frente às dificuldades, esteja junto com o seu time. Maurício, se você pudesse escolher, se aparecesse um gênio da lâmpada e te falasse, eu vou te dar o poder de escolher se você quer viver essa experiência, você diria sim ou não? Essa é uma das perguntas mais interessantes que já me fizeram. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Eu já refleti sobre isso. Foi muito traumático para mim. Eu fiz tratamento com vários psicólogos ao longo de alguns anos para conseguir superar, não foi fácil. Mas hoje eu vejo que depois de contar essa história para mais de 1,5 milhão de pessoas, muitas pessoas mudaram as suas vidas pela minha história. Uma vez uma moça jogou tudo que ela tinha de dentro de uma bolsa no chão e recolheu tudo menos os remédios que ela tomaria naquela noite para se matar, porque ela diz, depois que eu vi a sua história, eu vi o sentido que a minha vida tem. Então, com esse propósito de impactar a vida das pessoas, eu acho que valeria a pena viver de novo por isso. Por impactar a vida das pessoas, eu viveria de novo. Mas então teve algumas sequelas, assim, você ficou bastante traumatizado, teus amigos, colegas também? Sim. Eu, em especial, durante 6 anos tive um estresse pós-traumático de 98 a 2004, que é uma síndrome que é a síndrome da repetição da experiência. Então eu acordei muitas vezes à noite durante 6 anos dentro daquele túnel, gritando, desesperado, durante 6 anos. Então foi bem traumático para mim. A Adriana, ela fez tratamento com psicólogo por muitos anos. Eu tenho informações, hoje a gente não tem muito contato, mas tem informações que até hoje ela dorme com um abajur ligado, que ela não consegue dormir no escuro 20 anos depois. Então, realmente isso gera um trauma, é um estresse pós-traumático que tem que ser tratado. E que tem que ser ressignificado. Essa é a palavra. E isso que você fez muito bem, de uma certa forma, impacta a vida das pessoas, né? Porque realmente, gente, é muito impactante ele contando a história. Eu acho muito bacana a forma como você coloca a importância do trabalho em equipe nessa hora e faz as analogias com o mundo corporativo. Perfeito. Então, isso é muito interessante. Eu acho que quando eu comecei a fazer essa palestra, a ideia dela não era atingir o mundo corporativo, era só contar a história. E depois eu comecei a perceber esses links. E aí eu vi que muito do que eu vivi naquela caverna, as pessoas vivem nas empresas hoje. Então a questão como eu disse, no momento de conflito as pessoas não estão unidas, a questão do trabalho em equipe, espírito colaborativo, a questão de... expectativas de você não saber, muitas vezes, expectativas negativas, né? Porque, sem dúvida. Eu acho que tem várias cavernas com vários túneis que não chegam no rio. Exato. Então... saber lidar com essas frustrações, né? No mundo corporativo nós lidamos com frustrações. Às vezes você está esperando uma promoção, você está esperando, sei lá, uma oportunidade, ela não acontece, é um túnel sem saída. Então você tem que ter disposição para voltar esse caminho e fazer o seu melhor no próximo caminho, porque você está sempre sendo visto. Portanto, faça o seu melhor sempre, em qualquer condição, e saiba que frustrações fazem parte da vida pessoal e da vida profissional. Maurício, o pessoal quer saber agora como é que vocês saíram da caverna. Momento feliz. Momento muito feliz. Bom, nós atravessamos esse túnel e ainda tivemos, eu sempre falo que tem um ditado que ele é muito verdadeiro, acho que todo mundo conhece, desgraça pouca é bobagem. É um ditado que todo mundo fala. Depois que nós atravessamos o túnel, ainda sem luz, esgotaram-se as pilhas de todas as lanternas, então a gente não tinha mais como continuar. Só que do lado direito ali do rio onde eu estava andando tinha uma espécie de uma prainha. E eu sabia que a área turística da caverna, essa caverna tem uma área turística, ela tinha essa prainha. Eu falei, se for a prainha da área turística, a hora que entrar, sei lá, uma excursão, alguma coisa aqui vai salvar a gente. E lá nós ficamos trocando calor. E num determinado momento, depois de 2 horas ali esperando, com risco de morrer de hipotermia, eu vi uma luz. Eu falei, nossa, é uma luz, acho que é alguma excursão vindo buscar a gente. Aí nós ficamos em pé e começamos a gritar, a gente está aqui, socorro, não tem comida, não tem nada. E o mais experiente de todos, né, eu volto a falar que a experiência é importante, o Carlos, ele falou, não adianta gritar, não tem ninguém vindo buscar a gente. É que os nossos olhos, com as pupilas dilatadas pela escuridão, já estão percebendo o sol nascendo nessa terça-feira. A gente está tão perto da saída que é só caminhar nessa direção. Então nós demos os braços e caminhamos naquela direção. E eu queria falar para você que está assistindo a gente hoje no Histórias e Conquistas, que sempre há uma luz pertinho. Às vezes a gente está muito perto dessa luz. O que a gente precisa é ter a determinação de ficar em pé e caminhar naquela direção. A gente sabe onde está a luz, é só caminhar naquela direção.
E como é que foi quando vocês saíram? Qual foi a primeira coisa que você fez? Bom, eu me lembro claramente que eu vi aquele sol todo, era uma manhã de sol, então eu não entrei no sol de uma vez. Eu fui colocando a mão gradativamente assim naquele feixe de luz, porque para quem está privado de luz há 44 horas, tocar a luz do sol é o motivo da maior felicidade do mundo. E eu saí de lá com uma sensação de renascimento. Eu saí prometendo para mim 3 coisas que transformariam minha vida numa vida para valer. E são elas: a primeira é o convívio com os pais. Conviva mais com seus pais, porque lá no último dia da vida isso vai fazer diferença. A segunda, dá valor para as coisas certas. Nós sofremos por coisas que não fazem sentido, brigamos com as pessoas que amamos por motivos fúteis. Hoje, antes de brigar com alguém que eu amo, eu pergunto que diferença o motivo dessa briga vai fazer no último dia da minha vida. E a terceira, a busca pelos meus sonhos. Eu falei, eu vou atrás dos meus sonhos. Um dos meus sonhos era ser palestrante. Já na época? Na época, porque no ano anterior eu tinha assistido uma palestra, eu falei assim, quando eu saí daquela caverna, um dia eu vou fazer palestra sobre esse tema. E se eu estou aqui hoje, tem uma relação direta com isso. Hoje eu estou aqui na Portonave, uma empresa fantástica, enorme aqui de Santa Catarina, que me dá a honra de pela segunda vez estar aqui palestrando. Então, isso eu construí lá dentro de uma caverna e agradeço todos os dias por essas oportunidades. E os teus outros amigos? Eu sei que eu achei um barato também a questão do planejamento, que vocês não tinham cordas, ou seja, em nenhum momento passou pela cabeça de vocês que vocês podiam se perder. Senão teriam levado mais comida. Exatamente. Teriam levado as cordas, né, que vocês não tinham para descer para o rio. Né? E talvez outras coisas também. Perfeito. Na verdade, o nosso planejamento era um planejamento pífio, um planejamento de quem vai ficar 4 horas e tudo vai dar certo. Nós não levamos uma corda porque nós não usaríamos uma corda, mas planejar é pensar nas variáveis não previstas também, né? Então, em um determinado momento, nós tínhamos um acesso ao rio com 40 metros de profundidade, que com uma corda nós chegaríamos lá, mas não tinha corda porque nós não planejamos. Então, o planejamento ele é fundamental em todas as atividades, inclusive planejar aquilo que a gente acha que não vai acontecer. Maurício, eu gostaria que você desse uma dica final para o nosso telespectador. Perfeito. Você pode? Claro. Hoje eu queria dizer para você que está aqui com a gente na TV Univale, para você viver a sua vida intensamente, viver cada segundo e viver para valer, porque a vida ela passa muito rápido. Uma das lições que eu tenho compartilhado nas minhas palestras é que você precisa dormir no frio de uma caverna para entender o valor que tem o calor da tua cama. Portanto, dê valor para as pequenas coisas. Saiba que a vida ela acontece hoje. A vida é para valer, viva intensamente. E jamais perca uma coisa de vista. Jamais perca de vista que a sua existência tem que dar um sentido melhor para esse mundo, que você vai deixar um legado. Não importa o que você faça, não precisa ser um palestrante. A pessoa que é o cozinheiro, a pessoa que limpa o banheiro, aquele que é diretor de uma empresa, ele tem que acrescentar algo nesse mundo, porque só passar por aqui não vale a pena. Muito obrigado, Larissa, por você acrescentar algo a mais na minha vida com o nosso bate-papo, tanto aqui hoje nesse programa, quanto na informalidade que nós tivemos no nosso bate-papo depois da palestra que você viu em São Paulo. Uma grande honra para mim estar aqui ao seu lado. Muito obrigada, eu que agradeço, história linda para nós de superação. Muito obrigada mesmo e parabéns pela a forma como você ressignificou e isso impacta na vida das pessoas. Perfeito. Uma informação adicional é que visitar caverna é muito seguro, desde que você faça isso com guias e com orientação. Eu falo isso porque às vezes a gente dá entrevista, desestimula as pessoas a irem a uma caverna e não há essa necessidade. Vá sim, explore esse ambiente, mas faça com segurança. Obrigada. Quero fazer um agradecimento especial também para o Espaço Beauty, que fez a produção do meu hair, do meu make. E também a Portonave, muito obrigado por ter nos recebido. E a você, nosso telespectador, uma ótima semana. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até semana que vem.